Estruturas homogêneas, estáticas, arrays. Olá, aluno, tudo bem com vocês? Na verdade, aqui nós vamos trabalhar agora com algumas estruturas muito utilizadas em programação, que nós chamamos de arrays, ou o pessoal que deixa mais no português aí o array, né, que são vetores, na verdade. Então aqui nós vamos ver ali a nossa introdução aqui, o que é um array, também conhecido como vetor, homogêneo, sem mistura de dados, né? O que quer dizer homogêneo? Você vai trabalhar com um array, com um vetor de inteiros, você vai só poder inserir valores inteiros neste array. Estático quer dizer o quê? Ele tem um tamanho fixo, quando você declara um valor fixo para ele, então ele vai ter só aquele valor, não vai se alterar em tamanho mais. Pode ter uma ou mais dimensões, no caso, tendo mais de uma dimensão, na comunidade de programadores costumam chamar de matriz, né? Mas na verdade vocês vão ver que não existe, na verdade, uma matriz, né? Uma matriz, na verdade, é um vetor de vetores. Então, em Java não existe a matriz, seria o array de arrays, que esse é o caso, você tem um array dentro de outro, isso forma, na verdade, uma matriz. Se você tivesse ali mais um array ali dentro, seria uma terceira dimensão ali, você poderia imaginar como se fosse um cubo, né? Mas geralmente nós trabalhamos ali com uma dimensão, que é o vetor, e duas que seria a matriz, que no caso ali é uma convenção que o pessoal de programação utiliza, matriz, mas na verdade é um array ou um vetor de vetores, no caso. Então, declaração, nós temos como declarar um array, ele começa com aquela declaração ali, int, abrindo ali os colchetes ali, que significa que aquilo que indica que é um array. Aí o nome do array, você pode dar o nome que você quiser, sei lá, números inteiros ou nomes de ruas, algo que você queira inserir dentro desse array. Ali no caso int, nós só podemos então atribuir números inteiros. Então a declaração começa assim mesmo, int, ali os colchetes, nome que você vai dar ao array, igual new, aí você vai instanciar um array ali de int do tamanho que você deseja. O tamanho ali seria um número inteiro, você coloca 10, então esse array vai ter 10, vão existir nesse array 10 posições para a inserção de números inteiros. Aqui nessa tela, nós temos ali então, novamente a declaração. Então nós temos ali um array de 0 até 8, dentro ali dos colchetes, quer dizer, 0, 1, 2, 3, aquilo ali indica as posições de cada elemento que vai ter dentro desse array. Veja que de 0 a 8 nós temos um array de 9 posições. Então nós já temos que tomar cuidado com o tamanho do array que nós vamos declarar aí para poder trabalhar com valores inteiros aqui no caso. Ali embaixo tem 1, 12, 25, que seriam os números que vão ser atribuídos dentro deste array. Fiz uma separaçãozinha ali com uma linha pontilhada, só indicando que o valor ali entre as chaves, ali o colchete no caso, seria os índices desse array. Então índice 0, 1, 2 até 8 e os valores que estão atribuídos em cada um desses índices do caso. Ali nós podemos imaginar que seria como uma fileira de caixas que só, no caso 9 caixas, que só podem ser inseridas dentro delas, né, valores inteiros no caso. Aqui nessa outra tela nós temos então o código Java aí já com um array declarado. Veja, nós colocamos ali int as chaves em branco, indicando que vai ser a declaração de um vetor, de um array. Então demos um valor, valores inteiros, igual new int, e aí ali dentro colocamos 9 posições, né? Então veja que ele vai ali com a declaração ali valores inteiros da linha, aqui na linha 9 até a linha 17, nós estamos acessando cada um dos índices ali com o valor dentro dos colchetes, né, de 0 até 8. Lembrando, né, nós declaramos 9 posições ali, então o 0 conta, então quer dizer, é mais uma posição, então são 9 posições. Ele sempre inicia do 0. E dali em cada posição nós colocamos ali o valor 1, 12,
20, 25, 34, assim por diante, até o valor 55. Então, se vocês olharem ali, estou no array chamado valores inteiros, as variáveis inteiras estarão em uma estrutura com a seguinte configuração. Se nós vermos ali na memória, essa estrutura vai estar desse jeito aí, com esses valores, de 1 até 55, que seriam as 9 posições. Depois ali nós colocamos um loop, né, for, para ir acessando cada um dos valores que estão nessas posições do vetor. Veja que ali na linha 20, aqui na linha 20, no System Out Print Line, ou Print LN, nós temos valores inteiros e colocamos a variável i, que está sendo atribuída a cada giro ali do loop for. Então, no primeiro loop 0, vai ser impresso o valor 1, que está ali na posição 0. Mais um loop vai para 1, vai imprimir o valor 12, que está na posição 1, e assim sucessivamente. Se nós colocarmos o mouse ali em cima do vetor, no caso, ele vai abrir ali para nós uma janelinha ali, indicando os valores do vetor. Veja ali, nós temos o 0 com o valor 1, o índice 1 com o valor 12, e assim sucessivamente até a posição ali 8,55. E daí para o Java ali, a posição está entre os colchetes ali de 1 a 55. Então é isso que mostra quando nós posicionamos o mouse em cima da variável chamada valor inteiros, que é, no caso, um vetor. Então vamos ver como funciona isso melhor aí na prática. Então aqui com a nossa ideia Eclipse aberta mais uma vez, com a nossa classe array inteiros, nós temos aí o nosso array declarado aqui na linha 7. Uma particularidade que nós podemos declarar de várias formas, não somente essa, nós podemos, se deixar um espaço aqui, também é reconhecido como array, não tem problema algum. Se nós encostarmos aqui no valor de inteiros, também não vai haver problema algum. E se nós colocarmos aqui também, deste lado da declaração, também não ocorrerá nenhum problema. Eu, na verdade, prefiro declarar dessa forma que está aqui, que eu deixei por último. Também deixando um espaço aqui também não vai haver problema algum. Eu prefiro essa forma de declaração aqui, pois ela tem assim o mesmo padrão que está aqui embaixo. Então vamos executar esse código. Veja aí que nós temos a saída do código. Nós podemos utilizar a notação ponto, né? Só um detalhe, né? Com o tamanho do vetor, nós temos ali que ele vai de 0 até 8, né? Se nós colocarmos o valor 9 aqui e executarmos, vai ocorrer um erro, né? Porque estourou a posição de memória, ele foi até a 9 não existe, por isso que esse vetor ele é estático, né? Nós declaramos apenas com 9 valores, então ele vai de 0 a 8, que ele começa sempre com 0, então muito cuidado aqui nessa situação da declaração. Nós podemos utilizar também o nome do vetor aqui, valor. Se eu der Ctrl espaço, ele abre ali o nome para a gente não precisarmos ficar digitando até o fim, né? E nós podemos usar o ponto, veja que ele tem aqui algo chamado size. No caso do vetor não é size. Veja, não encontramos size aqui. Algumas estruturas utilizam tamanho como size e outras, no caso aqui, é length. Então aqui nós temos o tamanho do vetor, né? Vamos executar. Ele também vai dar o erro, por quê? Qual o tamanho que está tendo a saída aqui do tamanho que está imprimindo para nós? Para tirarmos a dúvida, vamos ver aqui. Então, digitando aqui o valor sysout, que é um atalho, sysout, e Ctrl Tab, ele preenche para nós automaticamente. Vamos pôr ali valores, né, que é o nome do vetor.
inteiro, Ctrl espaço novamente, ele preenche, ponto length, que é o tamanho, e vamos executar. Então ele permaneceu com o erro ali, mas ele colocou aqui para nós que o tamanho do vetor é 9. Então, se ele for chegar no 9 aqui, nós temos que alterar aqui para o igual. Vamos ver? Agora sim. Pelo motivo dele ir até o valor 9, que é o tamanho, né? Porque ele vai contar o valor 0 como sendo do tamanho, então de 0 a 8, o tamanho do vetor é 9. E por ele ir até 9 aqui, ele vai extrapolar aqui pela posição 9 que não existe. Então, por isso que nós devemos colocar somente que o i menor que valor inteiro, o tamanho do vetor, né? Não podemos colocar o igual, que ocasiona o erro. Se for colocarmos o igual, poderíamos até pôr um -1 aqui na frente, mas não fica tão elegante na programação. O interessante é nós lembrarmos aqui que o igual já resolve o nosso problema de trabalhar aí com o vetor. Então ele vai, imprimiu aqui no caso o tamanho do vetor, nós podemos até comentar o código aqui, e aí ele executa. Vamos colocar aqui também um breakpoint, vamos executar com a tecla F11 para ver. Começou a execução, ele já foi ali agora na linha 10, né, que é onde está o breakpoint, aí colocando os valores aqui, ele está atribuindo, né? Então vamos só abrir aqui, ó. Veja que ele está 1, 12, 25, 34, que ele já passou da linha 12. A cada linha que nós fomos colocando, veja que ele está inserindo ali aqui neste local aqui do console do choose, que ele verifica as entradas que estão sendo colocadas dentro do nosso vetor. Veja a partir do momento que ele vai crescendo. Então aqui o vetor realmente está já totalmente completo com os números inteiros. E aqui ele começa realmente a imprimir ali no nosso loop até o tamanho 9. Assim finalizando o código aí do nosso vetor. Então vocês já tiveram contato aí com o nosso array, uma estrutura que é estática, não é dinâmica, você declara o tamanho, aquele tamanho é o máximo, não podemos utilizar mais. Mas até vimos aí uma situação de um erro, né, quando tentamos acessar uma posição que já não existe mais no vetor. Então, uma situação que nós podemos aí verificar também é que existem outros tipos primitivos que nós podemos atribuir nos vetores. Então, nós utilizamos ali o int, mas podemos carregar nos vetores aí valores double, float, char, string, né, e assim por diante. Então, alguns outros valores aí também, né, que nós podemos trabalhar. Mas, na verdade, esses valores primitivos aqui, lembrando que se você declara um vetor int, somente números inteiros. Ele não é heterogêneo, ele é homogêneo. Então, se nós declararmos ali um vetor ali que só recebe string, dependendo do valor que você coloca ali, vai dar um erro, né? Então, tem que tomar uns cuidado na declaração dos tipos de variável que esse vetor pode receber ou não. Aqui no caso nós temos, né, então os arrays, no caso as matrizes. Então, se nós formos ver, uma matriz seria isso aqui, né? Vamos supor ali que as posições ali que estão em azul seriam um vetor, as posições em verde seriam um outro vetor e as posições em vermelho um outro vetor. Então nós temos ali 3 vetores, né, dentro de uma estrutura que forma uma estrutura de vetor de vetores, né? Então no caso isso viraria a matriz. Veja que agora nós temos ali no índice 2 posições, 2 valores, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Então nós temos ali uma matriz de 3 por 3, né? Pode imaginar, confunde um pouco a cabeça, mas é 2 o último índice ali, mas começa do 0, né? Então 0, 1, 2 seriam 3 linhas e 0, 1, 2 seriam
3 colunas no caso. Então seria uma matriz aí, 3x3. Então aqui nessa tela, nós temos aí novamente a nossa matriz. Nós então devemos assim imaginar que o Java ele carrega da seguinte forma. Nós temos ali a posição que está em amarelo, ali 0, 1 e 2, e dentro da posição 0 nós temos um vetor de 3 posições que vai de 0 até 2, então 0, 1, 2. Então, veja a matriz de outra forma ali, só para vocês terem na mente ali um desenho de como a matriz é realmente. Então, nós temos o vetor ali 0, 1, 2, e dentro de cada posição de vetor nós temos um outro vetor dentro dele. Então, isso que forma realmente a matriz no caso. Então, aqui nós temos, mais uma vez, aqui um exemplo agora, aqui supondo que o primeiro índice seja um bimestre. Vamos fazer um exemplo aí de notas de um bimestre. Então, vamos supor ali que as entradas ali do formato azul seriam as notas de um primeiro bimestre. E as entradas em verde seriam as notas do segundo bimestre. Então, nós temos essa entrada de notas aí. As posições ali em azul seriam o primeiro bimestre, o índice é 0. E as notas do segundo bimestre, os que estão em verde, e o índice é 1. Eu digo índice 0 e índice 1, o primeiro índice ali. Então, vocês vão ver ali que nos formatos em azul, o primeiro valor que está no colchete é 0 para os dois valores. E depois, aqui no caso, o valor que é 1, na linha ali que está em verde, seriam os dois índices do início, seria 1. Então, esses que são os índices que eu estou falando entre 0 e 1 para o bimestre 1 e o bimestre 2 no caso. Então, nessa tela aqui agora, tendo aí o exemplo nosso aí, nós temos então aqui esse índice 0 do início ali, que é o bimestre no caso. Depois nós temos esse índice comum, que agora aqui informa aí o bimestre, o segundo bimestre, né? Lembrando que ele começa de 0 a 1, por isso que 0 é o bimestre 1 e 1 é o bimestre 2. Depois aqui nós temos então a indicação realmente de que ali o primeiro bimestre vai receber as notas, né? Nota do primeiro bimestre, todas em azul, 7.5 e 8.5. E as notas do segundo bimestre, 6.5 e 9.5. Então essas seriam as notas aí do primeiro e segundo bimestre. Então aqui voltando àquela estrutura, veja que seria dessa forma, né? Um array com índice 0, contendo um outro array com índice 0 e 1, depois um array com índice 1, contendo um outro array com índice 0 e 1, formando ali o desenho anterior ali. Então ali seria o bimestre 1, o bimestre 0, e ali as notas de cada um dos bimestres. Então essa é a estrutura formada nessa estrutura aí que nós chamamos de matriz. Mas isso seria interessante nós vermos ela agora na prática. Então aqui na nossa ideia Eclipse, nós temos a declaração de duas matrizes, no caso, então, que seria um vetor de vetores. Então aqui para exemplificar eu coloquei a declaração de uma matriz chamada double. Vou até tirar essa linha aqui em branco para ficar mais fácil. Então nós temos a declaração de uma matriz double. Então ela tem o primeiro índice e o segundo índice. Eu dei o nome de notas Steve. E aqui nós podemos já inserir as notas dentro desta estrutura matriz, né? Vou só dar um espaço para ficar mais fácil. Então aqui eu já coloquei 7.5, 8.5. Nesse caso, isso aqui seria um vetor. E depois 6.5 e 9.5, que nesse caso seria o segundo vetor. Então nós já declaramos o vetor, chamado notas Steve, e colocamos aí já os valores nesse formato. Então esse é o formato aceito, né? Nós não poderíamos colocar outro formato aqui, porque isso estaria errado, né? Mesmo não apresentando erro, isso aqui não estaria correto. Então são dois vetores dentro de um vetor, que isso formaria a nossa matriz. Lembrando que a declaração pode ser com espaço aqui, sem problema algum, ou esses dois conjuntos aqui de chave, vou dar um Ctrl X,
podem estar deste outro lado aqui, não tem problema algum. Funciona. Lembrando que, particularmente, eu prefiro deixar a declaração assim. E aqui no outro array nós temos notas Tony. Interessante aqui que nós temos um valor new double e 2 e 2, quer dizer que é uma matriz que tem, né, um vetor, no caso, que tem a opção de utilizar dois outros vetores de tamanho 2 e 2. E aqui nós atribuímos os valores, né? Então, o primeiro bimestre, a nota 1, colocamos 8. O primeiro bimestre, a nota 2, colocamos 9,5. Então, aqui o índice 0 e 0 significa lá o nosso bimestre 1. E aqui nota 1 e nota 2. Aqui seria bimestre 2. Nota 1 e nota 2. Nós atribuímos os valores. E depois aqui nós entramos aqui com duas variáveis. Total Steve seria o total das notas que ele tiraria, a soma. E a quantidade de notas Steve seria a quantidade de notas que vão ser somadas. Daí nós fazemos aqui um looping um dentro do outro, né? Então veja, esse primeiro for aqui nós vamos de i de 0 até o tamanho do vetor, né? E aqui o j que vai de 0 até o tamanho do vetor também. Então aqui ele vai fazer aí o looping entre essa estrutura. Aqui ele vai pegar nota por nota que foi atribuída e fazer a soma dessas notas. E aqui, através da quantidade, ele vai fazer a quantidade de notas que vai fazer a média aqui na linha 33 no caso. E para o total aqui de Tony aqui seria a mesma situação, só que com o vetor chamado Tony. Vamos executar para ver a saída. Então aqui nós temos que a média Steve seria 8 e a média Tony seria 8,5. Se nós executarmos isso aqui, esse código aqui, passo a passo, seria interessante para nós vermos como são feitas todas essas atribuições aí dos vetores. Então eu vou até trocar vou colocar aqui um sysout somente para colocar o breakpoint aqui para nós iniciarmos bem do início do código. Vou salvar. F11. Já parou ali na linha 6. Aí F6. Veja que ele já passou pelos argumentos ali do início da main. Aqui ele já criou o vetor. Se eu mostrar aqui, ele já está totalmente preenchido, né? Com os valores aqui. Ó, aqui temos o primeiro vetor 7.5 e 8.5, o segundo vetor dentro da estrutura que fica 6.5 e 6.9. Deixa eu só aqui mostrando a estrutura. Depois, se nós formos com o F6, continuarmos aqui, ele vai declarar o vetor de notas aqui do Tony, né? E aqui, a cada momento, ele vai inserindo as notas aqui, né? Veja que a cada momento aqui vai sendo inseridas as notas aqui, até ele finalizar. Aqui é atribuído os valores, 0 para cada uma dessas variáveis. Aqui ele começa. O índice 0 para o Steve ali, índice 0 também. Veja que ele vai pegar, no caso do Steve, a nota com o valor de 0 e o valor de J 0. Então, I0 seria isso aqui e J0 seria esse aqui, que seria, no caso, 7,5. Olha lá, colocando o mouse em cima da variável, ele coloca 7,5. Aqui ainda está 0, mais uma vez ele vai fazer uma soma de 1. Agora aqui ele vai para o outro índice. Veja que o i agora aqui continua 0, ele está parado nesse for mais externo.
e o J já foi para 1, então 0 e 1 seria a nota aqui que está com 8,5. Então veja aqui que total Steve já somou ali o 7,5 com 8,5, deu 16. E ele vai somando. Aqui ele terminou o loop, ele foi para o externo para pular para o outro índice do nossa matriz aqui, né? E ele vai pegando as outras notas e vai fazendo a soma, até ele finalizar e sair. O vetor aqui com Tony é a mesma coisa, ele faz os incrementos ali e as somas, e finalizando ele imprime para nós as médias. Então vocês viram como trabalhar aí também com a matriz, que seria vetores dentro de vetores, ou arrays dentro de arrays. Então você já tem uma forma de estruturar melhor certas coisas aí, como se fosse numa matriz ali, no caso ali de planilhas eletrônicas ali. Então você tem ali um índice que seriam linhas e outros para colunas, no caso. Nós poderíamos ali também trabalhar com a entrada de dados do usuário, utilizando o scanner, né, e colocando os dados dentro de uma matriz ou de um vetor, no caso. A única situação que você deve fazer um looping, né? Cada looping vai pedir ali para o usuário colocar um valor de entrada para essa matriz ou esse vetor, no caso. Então, para nós concluirmos nossa aula aqui, então, nessa aula nós vimos as estruturas de um array e sua utilização com as variáveis primitivas, né? Nós vimos no caso o int, mas nós podemos utilizar vários outros tipos primitivos em arrays e as matrizes, né? Arrays de arrays. Também vimos que é possível montar uma estrutura bidimensional, né? No caso do array de arrays seria a matriz, né? Comumente chamada matriz. Né? Vocês vão, quando trabalham com programação, muitos programadores falam, mesmo não existindo a estrutura de uma matriz, né, sendo um array de arrays, né, essa palavra matriz é muito utilizada na parte de programação também. Não está errado utilizar esse termo matriz também. E, mais uma vez aqui, recomendando a vocês que pratiquem esses códigos e tentem fazer ali a entrada de dados ali através de um loop, tanto no caso de um array como, né, de um vetor aí como uma matriz, e utilize aí a ideia Eclipse ou qualquer outra ideia que vocês tenham instalado no computador, né? São várias ideias de Java que nós podemos utilizar. A Eclipse é a que nós estamos utilizando. E nós ficamos por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos.